Com mais de 100 anos de trajetória, o cinema sempre sofreu constantes mudanças. A invenção do rádio, da TV, da internet e até mesmo o mercado de pirataria não foram capazes de superar a sétima arte, que sempre soube utilizar, junto com a sua trilha sonora, os recursos tecnológicos a seu favor. Mas e com o cineclubismo? É diferente? Fitas em VHS, DVDs e até plataformas de streaming. O tempo passou e novas formas de se desfrutar de uma experiência cinematográfica surgiram. Hoje, assistir a um filme no conforto de um lar é mais fácil e até para muitos mais preferível, o que significa que o ato de ver um filme tem se tornado cada vez mais individual. Enquanto isso, os cineclubes permanecem resistentes, fazendo com que sua história não caia no esquecimento. Eu acredito que a interferência tecnológica ela tenha alguns aspectos bons, mas acho que mais bons do que ruins, na verdade, porque permite o acesso das pessoas a muito mais conteúdo, muito mais material, mas ela tem essa coisa ruim de ser individualista. A questão tecnológica, ela coloca, na verdade, uma reflexão. E acho que quem sintetizou isso muito bem, uma reflexão sobre o modo de fazer cinema e o modo de exibir cinema e a maneira das pessoas receberem o cinema. O Jean Carrier, né, que é um importante roteirista, um importante pensador, escritor francês, ele definiu, acho que bem, ele colocou assim, olha, quando a técnica é fácil, e nunca foi tão fácil a técnica, de filmar, projetar, quando a técnica é fácil, o difícil é a ideia. Essa geração dos anos 70, 60, 70, 80, né, que eram adeptas ao cineclube, tinham uma formação inicial literária. Isso faz toda a diferença, né? Porque se você tem já uma experiência forte com a literatura, o cinema fica, eu não diria um complemento, mas ele fica assim, uma interface da literatura muito interessante. Essa nossa geração não tem essa formação, essa leitura, essa inclinação ao literário, né? Então se contenta com produtos muito frágeis do audiovisual. Então eu percebo que há latente, e percebo até de forma crescente, uma parcela pequena, lógico que é pequena, mas existe, de jovens que estão em busca de algo diferente. O que a gente procura no cineclube é favorecer a experiência coletiva. Então, isso de você reunir as pessoas, no nosso caso sempre foi reunir os amigos e formar novos amigos, o público, a gente gosta de dizer que a gente não vende nada lá, né? Comidas, bebidas, a gente traz comes e bebes colaborativos. Por que isso? Porque daí as pessoas levam comidas, levam bebidas e acabam compartilhando entre si, e quando começam a compartilhar comidas e bebidas, acabam compartilhando papos, assuntos, tanto antes do filme quanto depois do filme. É um modo de aproximar as pessoas, né? Isso tudo é uma experiência coletiva, isso tudo é uma experiência de catarse. Se há uma transformação no modo de fazer e exibir filmes, há também uma transformação na maneira de assistir filmes. Só que do ponto de vista cultural, histórico, artístico, nada é obsoleto. Ou seja, o novo, ele não substitui o velho. Nós constatamos que existe a necessidade das pessoas se encontrar com outras pessoas que gostam da mesma coisa que você gosta e conversar sobre isso. O contato físico muda tudo, né? Vidas podem ser tocadas de modo muito mais emocional, muito mais sentimental, quando elas são, esse ao vivo é muito importante. Mas no geral o que o mercado quer são esses filmes mesmo, digamos fast food, né? Você assiste, é fácil de entender, chega a muita gente e é reposto imediatamente, né? Que seria mais ou menos os princípios básicos de uma indústria cultural. Então, assim, se a gente não quebrar isso, quer dizer, se a gente não deixar as pessoas
com um senso de apreciação melhor e uma plataforma crítica mais interessante, a gente não evolui muito enquanto civilização. Cineclube, para mim, era uma espécie de um oásis, né? No meio de tanta determinação que nos eram impostas. Então, esse oásis permitia que a gente enxergasse outras muitas possibilidades de vida que, na época, era uma espécie de uma utopia. Fazer cinema, exibir filmes, discutir filmes, é a minha identidade existencial. É aí que eu faço filme, exibo filmes, nesse esforço, junto com outras pessoas, de me conhecer. Na verdade, o cinema é que, de fato, me torna humano. O cinema é uma paixão. E a paixão só pode ser paixão se ela for absolutamente louca, completamente inexplicável. Então eu durmo, respiro, converso. Às vezes, que para quem não gosta de cinema, eu até fico meio chato, porque eu adoro cinema. Cineclubismo, para mim, é uma forma de arte de resistência em relação ao cinema comercial. E essa ideia vai evoluindo para cineclubes temáticos, para encontros de amigos. Tem vários modelos de cineclubismo, mas no fim das contas, o modelo de resistência acaba sendo o que predomina, porque você tem tanto resistência ao cinema comercial, resistências ideológicas, resistências temporais, resistências que tem a ver com as próprias localidades onde os cineclubes estão instalados. Então, para mim, tem esse foco de resistência sempre. O movimento cineclubista foi, e o movimento cineclubista é. Pelo menos até aqui podemos dizer que o cineclubismo campineiro está atuante. No entanto, até quando? Como serão os cineclubes? Qual o horizonte para esta cultura de debates cinematográficos? É o que você vai ver no próximo episódio.